modelo mais arcaico que você puder imaginar, era o espaço no qual o senhor de engenho produzia o bem com o qual ele se relacionava com a economia internacional. Nós temos know-how grande de mercado de comércio internacional. Tá? Nós temos especialistas aqui e alguns escritórios firmados em outros lugares do Estado, especialmente em Brasília, nos quais a gente lida com o mercado internacional e lida com um cacife de 5, 6, 10 décadas. Portanto, nós estamos, assim, diante de uma realidade que existe da gente uma compreensão e que existe da gente uma intervenção, porque, curiosamente, essa realidade ela foi dominada ou foi invadida durante um determinado período desse país, nos últimos 20, 30 anos, por uma lógica neoliberal que diz assim: ao Estado nós vamos relegar um papel secundário, ao Estado nós vamos relegar um papel de pouca importância, quando na verdade a investigação da realidade vai nos dizer que no Brasil e em Alagoas o Estado sempre foi o instrumento mais importante de alavancamento na economia e de afirmação de certas relações econômicas. Esse Estado, o José de Souza Martins tem uma obra curiosa, José de Souza Martins tem assim, não pense que a relação Estado e privado, público e privado no Brasil, começou com o público sendo utilizado pelo privado. Ele diz assim, é o privado sendo utilizado pelo público, e o público devolvendo em forma de favores e de outros favorecimentos a utilização que foi feita. Era a construção de uma ponte que a metrópole não fazia e passava para um potentado fazer. E lá na frente o camarada ganhava o título e ganhava uma terra, e daí vem surgindo uma relação que a gente conhece bem, a relação público-privado no Brasil. Isso se você falar só do ponto de vista do fisiologismo político, ou do ponto de vista do clientelismo político, mas se você falar do ponto de vista das estratégias econômicas de sustentação desse capitalismo, você vai perceber como o capital nacional sempre foi beneficiário do recurso público e da política do Estado, de planejamento e de gestão. O BNDES que nos diga, a Sudene que nos diga, a Sudan que nos diga. Portanto, nós estamos num país, numa realidade que mesmo quando o discurso neoliberal foi forte e hegemônico, no sentido de desmonte da coisa pública, mesmo quando o discurso neoliberal dominou e orientou a política do governo de forma muito clara, até porque hoje os camaradas fazem a prática, mas não emitem o discurso contraria a prática muitas vezes, porque não é conveniente, até porque ganhamos a eleição fazendo um discurso contrário ao neoliberalismo. Aí depois a gente pratica o neoliberalismo, mas a gente não faz o discurso neoliberal. E essa é uma coisa que precisa ser compreendida, porque é uma capacidade, muitas vezes, que a própria elite política brasileira tem que se apropriar do aparelho do Estado, que vai nos dizer um pouco isso. Eu não sei mais o que dizer a vocês, acho que talvez seja dizer assim, o que é que nós estamos compreendendo? Que essa saturação de um estágio intensivo do capitalismo, esse desenvolvimento extraordinário de uma automação que a gente enxerga no mundo e que reconhece os impactos disso no Brasil, mas é preciso dizer assim, essa superprodução e esse esgotamento que a gente reconhece no capitalismo, muitas vezes a gente tem dificuldade de percebê-lo pela lógica periférica que a gente ainda está dentro do capitalismo global, de perceber no Brasil e de perceber em Alagoas. Mas não é porque a gente está num espaço ainda periférico do capitalismo global, apesar de a gente estar com uma ilusão nos últimos anos, tá, que a gente conseguiu se posicionar de uma forma diferente, que nos impeça de dizer assim, olha, essa dinâmica é uma dinâmica poderosa, é uma dinâmica alavancadora e que nos exigiria e nos exigirá, para além dessa fala, para além dessa experiência, continuar conversando, continuar discutindo, continuar investigando. Era isso que eu queria dizer, para provocar e depois a gente levar. Bem, então, alguém tem alguma pergunta? Alguém? Opa,
No final, isso aí. Pois é, falta mesmo. Boa tarde. Eu sou Humberto, estou ficando de economia. Queria fazer uma pergunta mais do campo da economia. Se você consegue identificar algumas especificidades das elites alagoanas que possam diferenciar das outras elites do Nordeste que possam ter contribuído para o aprofundamento do desenvolvimento alagoano. Porque Alagoas, apesar do Nordeste ser subdesenvolvido, Alagoas consegue ser mais subdesenvolvido do que os demais estados do Nordeste. E o Nordeste também se insere no capitalismo internacional de uma forma muito parecida com Alagoas. No entanto, essa especificidade assim, do subdesenvolvimento é ainda mais profunda aqui no estado. A minha pergunta é assim, analisando um pouco a conjuntura política atual, nós vemos que provavelmente vai ganhar o Polo ou o Ronaldo Lessa. Então eu queria que o professor fizesse uma análise do ponto de vista se o Polo ganhasse ou o Ronaldo Lessa, como é que ficaria o avanço capitalista aqui na frente. Mais alguma questão? Eu vou começar pelo Guilherme. Parece que as duas perguntas elas são muito relacionadas, né? Mas dizendo assim, primeiro é assim, Guilherme, que momento ruim a gente está vivendo em Alagoas, né? Vladimir Palmeira, eu tive o privilégio de conviver com o Vladimir Palmeira uma época da minha vida, e o Vladimir costuma dizer assim, uma eleição nos turnos a gente vota no primeiro turno no melhor candidato, e no segundo turno a gente vota no menos ruim. Quando é possível votar no menos ruim. Esta eleição a gente já escolhe o menos ruim, quando quem quiser escolher, no primeiro turno. E não pode esperar muito mais. Pode o Ronaldo tem pouco a oferecer a Alagoas, e penso que mesmo que fossem figuras mais arrojadas, não são, pelo contrário, ainda assim tem uma realidade concreta que vocês terem verificado, que são as determinações e as limitações econômicas. Talvez os governadores que Alagoas já teve, o sujeito mais ousado tenha sido o Luiz Falcão. Aliás, é uma dívida que a gente tem, essa dívida de não conhecer a experiência do governo do Luiz Falcão. O Douglas da Prata tem um livro, A Tragédia do Populismo, que nos aproxima daquele debate que foi o governo do Luiz Falcão e da riqueza daquele momento histórico também. Porque, para piorar, Guilherme, o momento histórico que a gente está vivendo é um momento histórico no Brasil de empobrecimento brutal do debate político. Nós não estamos, nesta eleição, conseguindo fazer o debate de projetos. O discurso de projeto está, assim, do ponto de vista de esquerda, está localizado com o jeito Zé Maria, o Ivan Pinheiro e o Plínio, falando as mesmas coisas. Não é? E acho que está bom, está certo, vamos os três candidatos, porque os três candidatos ocupam muito tempo, mesmo que os três digam as mesmas coisas do ponto de vista de conteúdo. Tem muita diferença de conteúdo. Tem muita diferença de conteúdo. Tem, assim, às vezes, da forma. A forma que o Zé Maria fala é uma forma mais incisiva. Tá? Que parece, muitas vezes, que mais do que o Plínio. Mas o conteúdo não está muito diferente. Você vai ver os programas eleitorais que são parecidos, até porque o próprio discurso da esquerda foi modelado dessa forma, né? O menino do PCO é que tem feito um discurso ainda à esquerda mais diferente, mas esse bloco é um bloco muito parecido. Porque tem candidatos com pouca expressão, assim, do ponto de vista de mídia,